single lie that tells me I will never measure up. Olá, graça e paz, eu sou a missionária Kelly e estou aqui para mais uma live abençoada juntamente com você. Como você está? Como está sendo a sua semana? Como foi o seu dia? Eu espero no Senhor nosso Deus que você tenha tido um dia de alegrias. Mas se não foi o caso, felizmente o dia ainda não acabou e o Senhor ainda pode nos surpreender. Vamos ouvir esse louvor um pouquinho? Sejam todos muito bem-vindos, que Deus possa abençoar você que já está aí conectada e que você possa convidar outras pessoas para estarem acompanhando também esta live juntamente conosco. Como vocês já sabem, Deus está sempre por aqui, o Senhor tem nos abençoado, grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Eu tenho dito que, apesar de todos os pesares, Deus tem sido bom conosco o tempo todo. Por quê? Porque Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. Deus é bom o tempo todo. Convida aí os seus amigos, convida seus familiares, para daqui a pouquinho a gente estar recebendo a palavra. Você já sabe, né? Eu tenho dito também que todas as vezes que Deus serve a sua palavra, Ele sempre nos serve porções generosas. Significa que Deus vai falar com você e ainda vai dar para você fazer a marmita para passar a semana. Assim você e a sua família poderão estar se alimentando daquilo que Deus há de nos servir esta noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Deus nos abençoe. Que seja uma noite de graça, seja uma noite de bênção, uma noite de poder, porque é disso que nós estamos precisando, né? Os dias são maus, mas Deus é bom. E é nessa força que a gente vai vencendo. Com Deus a gente vai vencendo, a gente vai lutando, vai ganhando uma peleja por vez, uma batalha por vez, e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Eu louvo ao Senhor por esta oportunidade, pela graça maravilhosa de poder estar aqui com vocês. Não tem sido fácil, mas o nosso Deus, Ele é fiel e nos sustenta com a destra da sua mão. Assim, Ele faz com que seja possível o impossível em nossas vidas. E eu sou muito grata ao Senhor por isso. Deus seja louvado pela vida da minha família, pela vida dos meus filhos, meu esposo, meus parentes, meus amigos. Deus seja louvado pela sua vida, pela vida de você que está acompanhando a live, de você que está no propósito conosco desde que tudo isso começou. Você que começou a nos seguir agora há pouco também. Que Deus abençoe. É assim que o nome do Senhor vai sendo glorificado. Eu vou somando com você, você vai somando comigo e o reino dos céus vai sendo propagado e o nome do Senhor vai sendo exaltado. Não esquece, convida aí seus amigos, convida seus familiares para que nós possamos juntos celebrar ao Senhor durante esta live. Sem delonga, eu quero dizer a vocês que esta noite o arauto do Senhor nosso Deus para as nossas vidas será a pastora Daniela Leandro. Ela é a pastora da igreja Rancho dos Profetas lá em Pernambuco. Ela é filha da pastora Maria José, pastora presidente do Rancho dos Profetas, pessoa que eu conheço de longa data, desde que ela era menininha, e
eu estou tendo o prazer de, nesta noite, recebê-la aqui na live, para que o Senhor possa usá-la como canal de bênção para a minha vida e para a sua vida também. Sendo assim, eu vou já convidar ela aqui, para que nós possamos aproveitar ao máximo o nosso tempo por meio da palavra, porque a palavra é o que sela tudo. A palavra é o mais importante de tudo. Nossa mente e nosso coração, e que não haja nenhuma distração em nós, para que o reino de Deus venha a nós, a glória do Senhor se manifeste em nossas vidas. Eu já enviei aqui o convite para ela, vou aguardar, daqui a pouco ela vai entrar, ela já está aí, na verdade, eu vi que ela já está conectada. Vai ser uma bênção, e que essa noite, mais uma vez, possa render testemunhos, que mais uma vez o Senhor nos alcance, e que nós possamos testemunhar desta graça maravilhosa, que é sermos alcançados e abençoados pelo Senhor, nosso Deus. Hoje eu estou me sentindo melhor, na última live eu não estava muito bem, mas eu louvo a Deus pelas suas misericórdias e também pelas orações das pessoas que me cercam, pois o Senhor sempre nos ladeia de pessoas que são bênção em nossas vidas, pessoas que nos acrescentam. E orar é uma forma de amar. Orar é uma forma de amar. Então, quando você ora por mim, você está me amando, você está cuidando de mim. E eu sou grata a Deus pela vida de todas as pessoas que Deus tem usado para isso em meu favor. Eu não sei se ela recebeu, se ela não recebeu. Vou tentar de novo. Glória a Deus. Vamos lá, vai dar certo. Mantenha aí ao seu lado o seu pedido de oração. Aê! Olá, minha linda, graça e paz mais uma vez. Tudo bem? Amém, minha linda. Tudo bem, graças a Deus. Que bom, que bom. Estou muito feliz, viu, em poder contar com você. Mais ainda que você está em São Paulo, né? Você chegou acho que ontem, não foi isso? Na segunda noite. Segunda noite. Então, o Senhor trouxe você para mais perto, que é para dar mais certo ainda, né? Estou muito feliz. Obrigada, Amém. Viu? Por ter aceitado o convite. Tenho muito boas lembranças de nossa convivência, né? Já se passaram tantos anos, mas isso torna ainda maior a graça que nos une, né? O fato de a gente ficar tanto tempo sem se ver, mas quando a gente se vê, a comunhão vem à tona. E eu louvo a Deus por isso. Glória a Deus. Amore, eu vou fazer um minuto de oração e em seguida você já tem a oportunidade. Você fica à vontade, deixa Deus te usar com força, tá bom? A gente está aqui para receber, a gente está aqui para ouvir e eu sei que Deus vai usar você como nunca antes. Acredito nisso, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e te bendizemos, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos fortalecido. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Eu louvo ao Senhor, ó Deus, pois nos deu a graça de superarmos as fadigas deste dia, que por acaso ainda não acabou, que por sinal ainda não acabou. E Senhor, nós estamos colocando no seu altar toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa, estamos lançando sobre ti toda a nossa ansiedade, de modo que por meio da sua palavra, o Senhor nos alcance, o Senhor nos ministre, o Senhor nos cure, o Senhor nos transforme, enfim, ó Deus, seja feito conforme a sua vontade. Eu ainda não sei, ó Deus, o que está em seu coração, mas eu já sei que o que estiver em seu coração será para a nossa edificação. É com essa certeza, é com essas convicções, Senhor, que eu deixo no seu altar a minha petição em favor da minha vida, em favor da vida dos meus e de todos aqueles que serão alcançados através desta live. É o que nós pedimos e pelas quais te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Fica à vontade. Glória a Deus. Amém, meu amor. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Sempre que eu venho para São Paulo, é uma correria muito grande, mas eu não poderia deixar de atender, porque você é uma pessoa especial demais. Obrigada. Não só para mim, mas para toda a família. Amém. Né? Rancho dos Profetas. E como você disse, tenho lembranças maravilhosas e estou feliz, Amém. Né? Por esse momento que Deus preparou. Então eu quero louvar a Deus pela sua vida. Amém. Eu sei que através dessa visão que o Senhor te deu, muitas pessoas têm sido alcançadas pelo Senhor. Verdade. Amém? Amém. Quero agradecer, saudar a todos com a paz do Senhor.
né? A todos os nossos irmãos e aos amigos que ainda não são evangélicos, com uma boa noite de salvação. Quero louvar a Deus pela vida da minha cunhada, minha prima, que eu já estou vendo aí que está nos acompanhando. E agradecer imensamente o povo lá de Catende. Que Deus abençoe Amém. Grandemente a minha filha na fé, Sinara, né, que estava aqui orando, intercedendo por mim. E eu creio que aquilo que Deus tem para nós vai nos alimentar. Amém. Aquilo que Deus tem para as nossas vidas vai nos manter de pé. Eu creio também. Né? Porque a cada dia é um leão que nós vencemos, Sim. é uma situação que nós vencemos. Mas como disse Deus para Paulo, né? Paulo, independente da tua fraqueza, independente das tuas limitações, a minha graça é o Glória suficiente para que você venha sobreviver. Amém. Então é isso que faz a gente perseverar, Kevin. É a graça Verdade. de Deus. Alabarachô de Candarábia. Verdade. Eu já sinto a presença de Deus porque eu sei que nós temos sido alcançada pela graça de Deus. E é você também que está ouvindo, louve ao Senhor. Independente de como esteja o teu coração, independente da resposta que ainda não chegou, a graça de Deus que alcançou a vida de Paulo, ela tem te alcançado. Vai te manter de pé, vai fazer você ser um sobrevivente desta batalha que você está. Amém. Amém? Glória a Deus. Em rápidas palavras, eu quero meditar com todos no livro de Josué, capítulo 1. Glória a Deus. Louvado seja Deus falou fortemente comigo através desta palavra. Glória a Deus. E nós sabemos o chamado de Deus sobre as nossas vidas e sabemos o porquê, né? Nós estamos aqui hoje porque Deus nos chamou. Então é importante a gente entender isso, porque quem é escolhido talvez precisa renunciar, né? Quem é escolhido precisa ter um pensamento diferente. Às vezes é chorar calado, às vezes é aprender a dizer não, a alma dói, alabarachô de camandarábia. Mas o que eu tenho aprendido até hoje, Kelly, é ser dependente de Deus. Amém. É entender que quando a gente depende de Deus, a gente vence as batalhas. Sempre. Então, Josué capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. No versículo 5 diz: ninguém se susterá diante de ti. Alabaraço de camandarábia. Glória a Deus. Todos os dias da sua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Amém. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra, que jurei aos seus pais que lhe daria. O 9 para terminar. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Que palavra poderosa, né? De início, a gente já entende que uma ordem foi dada. Amém. Alabarachô de Candarábia. Glória a Deus. E antes de eu falar aquilo que Deus colocou em meu coração, eu vejo aqui Deus fortalecendo a Josué. O tema dessa palavra diz que Deus fala a Josué e anima-o. Então é importante nós termos essa intimidade com Deus, de ter a presença do Senhor, de entender quando Ele quer falar de uma forma individual. E às vezes a gente fala muito, mas não espera e não entende que Deus quer falar conosco, né? Então eu vejo Josué aqui no momento emocional dele. Alabarachô de Candarábia, porque a gente reconhece a liderança de Moisés, que era uma liderança tremenda. Verdade. Era um homem focado, era um homem que, né, guiou um povo, teve a honra de passar o Mar Vermelho. Glória a Deus. Então eu quero liberar para alguém aqui algo de Deus para a nossa vida emocional. Talvez você está aí dentro de tantas batalhas. Xarabachô de Camandarábia. Você se questiona e se pergunta a Deus, mas, aleluia, quem veio antes de mim trabalhava diferente, tinha uma autoridade maior.
E talvez você também está passando por um processo de alguém não aceitar, de alguém não querer, aleluia, glória a Deus, que você esteja na frente. Mas Deus está dizendo, eu fui com Moisés. A glória estava com Moisés. Mas agora eu te chamei, Josué. E você precisa entender, Josué, que a ordem foi dada. Você precisa se posicionar. O Senhor está visitando o teu emocional e dizendo para você, a lavarabasura, Moisés só foi uma porta. Lavaracalavassura, Moisés foi o caminho para que hoje eu e você aprendesse algo, para que hoje eu e você tivesse uma estrutura. E o Senhor está dizendo, o mistério que eu tinha com Moisés era com Moisés, mas contigo, Josué, é totalmente diferente. Então não tente se apegar a pessoas, não espere algo de alguém. Deus falou fortemente comigo, missionária Kelly. Aleluia, glória a Deus, dentro desta palavra. Porque às vezes a gente espera apoio, mas o Senhor está dizendo, eu te chamei. A lavaraçura, não espere que alguém vá te aplaudir, não. Aleluia, pelo contrário, alguém vai comparar a liderança que Moisés tinha e a liderança que vai ser Josué. Mas o Senhor está dizendo, eu te chamei. Moisés preparou o caminho. Moisés estava direcionando o povo para a terra. Eu acredito que a visão de Moisés era muito grande. Então Deus diz para mim e para você essa noite, glória a Deus, tem alguém que vai ser porta, mas não vai entrar na terra. Porque a chave é dada a você. Aleluia, eu sinto nesse momento, missionária, que Deus está levantando alguém que está acomodado, alguém que se apegou às críticas, alguém que se apegou a algo que quer desmotivar e fazer e perder o foco. Mas o Senhor está dizendo, a unção, a diferença, aleluia, aleluia, glória a Deus, a visão é diferenciada. E essa visão foi dada a você que está me escutando. É preciso você se posicionar. Não é para se apegar a pai, a marido, a filho, da rabacalavassura, porque é algo exclusivamente com você. Talvez, missionária Kelly, alguém já tentou dizer, não, eu vou fazer live. Quem sabe com tantos objetivos, mas o Senhor está te dizendo, missionária Kelly, eu te dei uma visão diferenciada. E enquanto tu faz para mim, eu faço para ti. Enquanto você faz para Deus, Ele faz pela tua casa. Deus, Ele te visita nesta noite, Kelly. Porque Ele conhece a tua limitação. E Ele está dizendo, tão somente se posicione, tão somente continue, aleluia, dizendo, Deus, eis-me aqui. Porque a obra vai ser concluída. O objetivo de Deus neste momento aqui que Ele levanta Josué, não era só Josué entender que tinha um chamado. Era uma terra que estava à espera. Era um Jordão que precisava ser atravessado. E para atravessar, de qualquer maneira, não dá. O Senhor está dizendo, é preciso escutar as estratégias de Deus. É preciso dobrar os joelhos. É preciso clamar. Porque o maior propósito de Deus, mais na frente, um dos propósitos, porque foram muitos. A lavarabassúria era a que o povo passasse o Jordão. Então não se lamente. Eu sei que com certeza Josué estava com sentimento de perca. Eu não sei se alguém que está nos escutando está em luto, está em sofrimento. A lavaracalavassura está em dor, porque alguém que foi, você admirava. Alguém que Jesus separou de você, você admirava. Mas o Senhor está dizendo, a lavaracalavassura, o aprendizado foi importante. Amém. A experiência de comunhão, a experiência do acompanhamento de Josué com Moisés foi muito importante. Verdade. Porque chegaria o tempo de Moisés e Josué seria levantado como sucessor. Alabarachou de Candarábia. E eu acredito que quando Deus fala para Josué, olha, Josué, se esforça. Olha, Josué, não vai ser fácil. Olha, Josué, aleluia, não vai ter aplauso, não vão preparar mesas. Mas o Senhor, Ele disse para Josué, ninguém vai se sustentar, aleluia, como que está escrito aqui? Aleluia, ninguém se susterá diante de ti. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo.
Sabe o que é isso? Deus dizendo, eu vou sair na tua defesa. Alabarabasura, olha, Josué, você não vai precisar se justificar. Olha, Josué, eu vou preparar tudo. Alabaracalabaxoderabácia. Eu estou te dando a ordem de posicionamento, porque o povo vai precisar receber a ordem que eu vou te dar. Amém. É muito importante a gente entender, que nós somos líderes. Deus levantou Josué como sucessor. E tem alguém que está aí de cabeça baixa. A lavassura, o Senhor está dizendo, entre como líder, ande como líder, tenha a atitude e autoridade de um líder, porque a Bíblia diz, missionária, aquele que Deus não nos chamou, aleluia, por cauda, mas por cabeça. Então é preciso, você que está nos escutando, já vou terminar, você que está nos escutando, arabacanda, arabassúria, Deus te levantou como líder. Você precisa, aleluia, liderar, você precisa delegar, você precisa parar, aleluia, dizer, olha, fulano, vai no meu lugar, porque Deus poderia ter levantado outras pessoas, mas Deus disse, o propósito é com Josué. Ei, e talvez você está se cobrando aí, Josué, porque, Senhor, eu não tenho o que Moisés tinha. Deus está dizendo, com as armas que você tem, eu vou te usar. Com as palavras que saírem da tua boca, eu vou te usar. Então, quando ele fala aqui com Josué, ninguém se susterá diante de ti, ele está dizendo, você não vai precisar se justificar. Eu vou falar por ti. Ou que a presença de Deus te alcance. E quando ele fala, como eu fui com Moisés, assim serei contigo, porque o que fazia diferença na vida de Moisés era a presença. Então é importante você agarrar essa presença e dizer, essa presença de Deus está comigo, eu não vou ter medo. Sabe por que está doendo? Porque tem famílias para ser restauradas. Sabe por que está doendo? Porque tem milagre para você viver. Arabacama da Arabassúria, o Senhor está dizendo, eu te fortaleço nesta noite. Não te mandei eu? Esforça-te. Ô, glória, não passe. Tem alguém que está com medo, missionária Kelly, alabarabácia. E o Senhor está dizendo, o medo, ele vem para te intimidar. Alabarabassou de Candarábia. O medo, você vai olhar para o campo, você vai olhar para uma família, você vai olhar para uma terra. E o medo, ele vem para nos acuar. Para dizer, não, eu não sou capaz, mas o Senhor está dizendo, eu estou te dando uma direção nova nesta noite. Glória a Deus. Alabastou de Candarábia. Para finalizar, eu quero louvar um trechinho de louvor. Da Ramachou de Camandaravácia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Da Rabacalabassou da Ravácia. Há uma estratégia nova de Deus. Labacandoravassou da Ravácia. Ei, Comandaravás. Ele está dizendo, eu vou te dar uma estratégia nova. Da Camandaravácia. Há uma visão. Alabassou de Calabás. Muitos vão querer entrar no meio, muitos vão querer mudar os percursos, mas Deus está dizendo, creia e siga a minha estratégia. Amém. Tem um louvor que diz, glória a Deus, aleluia, para chegar até aqui, muitas lágrimas chorei, quantas noites acordada, alto preço eu paguei, foram lutas e vitórias, sofrimentos e alegrias, e novas experiências, conquistando a cada dia. Tive muitas aflições, mas venci nas orações, em segredo, com Deus eu falei, em gemido eu desabafei. Quem escreveu tua história sabe tudo sobre ti. Cada erro, cada acerto para chegar até aqui. O Deus que me conhece sabe o que mereço, o que necessito para prosseguir. Conhece os defeitos que tenho na alma, das minhas fraquezas Deus cuida de mim. Até meu silêncio para Ele é um grito. E quando tropeço,
Comigo Glória a ele Deus. vai. Alabarabastúria. Louvado Me seja pega Deus. nos braços. E quando estou aflito, ele vem me dar paz. A tua história Deus já escreveu. Ele te ungiu. Só para o teu louvor. Posso ter 1000 defeitos. Porém Deus te ama. Sou mais que Glória a vencedor. Deus. Louvado Arabacalabastúria. seja Deus. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo, né? Eu sou uma serva tão simples, mas eu acredito que a presença de Deus te alcançou. Sim. E você que estava sem coragem, né? Em posição, em, aleluia, disponibilidade de fazer aquilo que Deus delegou a você, faça. Arabacalabastúria, porque dos seus sentimentos, talvez feridos, Jesus vai cuidar. Amém. Talvez Josué disse, né? Meu Deus, quem sou eu para ser sucessor de Moisés? Mas Deus diz, eu só quero que você diga, eis-me aqui. Amém. Aramachê de Glória a Calabarabás. Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que o Senhor fortaleça suas mãos fracas e cansadas. Deus está dizendo para alguém, Labaracalabassuri, uma mulher. Louvado seja Deus. Ele está dizendo, Labaracamaracha, chegou o tempo de honra na tua vida. Darabachou de Calavassúdia. Aleluia. Alguém diz que a obra não vai continuar aberta, mas Deus está te dizendo, eu confundo a terra. Dei Calabarabá sobre a face. Eu coloco armas novas na tua mão. Daracalabá sobre a face. E digo eu para ti, remove e sai. Os que foram, vai falar, Sácia. Pode abençoar, porque eu vou mandar um povo novo. Labaracalabassúria. Eu vou mandar alguém para guerrear contigo. Houve um reboliço, Labaravácia. E o Senhor está dizendo, Labaracalabassúria, eu estou te preparando. Glória a Deus. Alabassou de Camandaravácia. Foi necessário esse mover, porque chegou o tempo de Deus te honrar. Então, senta na cadeira como princesa. Senta na cadeira como líder. Erga a tua cabeça. Tamandoravácia. Porque tem gente missionária que quer que Deus decide honrar e quer continuar com a mente, talvez, de escravo ou com a mente de um auxiliar. Verdade. Não quer dizer que a honra é nossa, o mérito é nosso. Não. Mas Deus está dizendo, ó, senta como líder. Labaraba sobre a face. Recebe as regalias que Deus está preparando dentro desse palácio para você viver. Porque eu tenho certeza que Deus preparou pessoas para cuidar de Josué. Verdade. E Deus está dizendo, eu estou levantando pessoas para cuidar de você. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Kelly. Deus Que abençoe lindo. muito. Deus te abençoe. Eu vou, quando eu crescer, eu quero aprender com você. Imagina, nossa, foi uma Deus bênção, abençoe. foi maravilhoso, de verdade, Amém. viu? E Deus continue Amém. te abençoando muito, 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 tá? Beijo no seu coração, Amém. viu? Te amo. Deus te Beijo. abençoe. Tchau. Tchau, querida. Fica na paz, todos. Beijo. Amém. Gente, é isso, né? Eu sempre digo para vocês que a cada quinta-feira o Senhor nos surpreende com um mover diferente, como é sempre bom, né? Eu estava aqui pensando, como é bom a gente poder ouvir a voz do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que a voz do nosso Deus é como o som de muitas águas, né? É muito bom a gente ficar em silêncio, só para ouvir o que Deus está falando conosco. Deus gosta de trabalhar na quietude, né? Deus não trabalha na nossa inquietação. Às vezes, Deus até quer falar, mas a gente não se cala para ouvir o que Deus quer falar. Uma das coisas que eu gosto muito na história é da mulher samaritana, a mulher do poço. A Bíblia diz que ao chegar à beira do poço e ser abordada por Jesus, ela não queria conversar, ela não queria dialogar, ela não estava aberta à conversação, né? E eu acho que ela deve ter pensado assim, bom, eu vou deixar claro para ele que eu não quero conversar, assim ele vai me deixar em paz. O que ela não sabia, e muitas pessoas também não sabem, mas vão saber agora, é que o melhor dia para Deus falar conosco é justamente naqueles dias em que a gente não quer conversar. Por quê? Porque nesse dia Deus vai falar e a gente vai permanecer em silêncio, ou seja, nesse dia de fato e de verdade a gente vai escutar. Porque se você continua falando enquanto Deus está falando com você, é provável que você não registre, que você não dê conta
conta, né, de toda a integralidade daquilo que Deus está falando com você. Então, eu estava aqui ouvindo Deus falar através dela e pensando como é bom quando a gente se aquieta, quando a gente se cala, quando a gente fica em silêncio para ouvir o Senhor falar. E Deus fala, o nosso Deus sempre fala. Todas as vezes que nós abrimos a nossa Bíblia, antes até da nossa boca, Deus fala conosco. Deus está sempre falando. Nós só precisamos estar mais apercebidos. Como de costume, vocês sabem, eu gosto de fazer aqui uma resenha de tudo aquilo que Deus falou, uma release de tudo que Deus falou. E aí eu queria deixar algumas coisas pontuais para você. Ela começou falando sobre matar um leão por dia, né? E tem uma coisa que eu gosto de falar que é assim, se você não matar o leão de hoje, amanhã serão 2. Se você não matar o leão de hoje, amanhã serão 2. Significa que existem algumas situações que nós não devemos deixar para depois. Se você não matar o leão de hoje, amanhã serão 2. Significa que esta situação não deve ser deixada para depois. A hora de resolver esse problema é agora. O dia de resolver esse problema é hoje. Alguém já disse que se você continuar evitando uma conversa difícil, você vai ter uma vida difícil. É melhor ter uma conversa difícil do que uma vida difícil. Um dos motivos pelos quais Absalão portou-se como portou-se, um dos motivos pelos quais Absalão teve êxito sobre o seu pai, quando em rebelião ele entra na cidade, toma tudo do que era do seu pai, é porque antes disso, muito antes, ele havia tentado várias vezes ter uma audiência com o seu pai. Mas o seu pai, o salmista, o rei Davi, sabia que aquela conversa não seria fácil. E ele adiou ela enquanto ele pôde, até que veio a estourada da boiada. E aí já não adiantava mais querer conversar. E Deus está mandando dizer para alguém que está aqui na live, pare de adiar essa conversa. Pare de adiar essa questão. Pare de empurrar para debaixo do tapete. Deus está falando para você, está na hora de sentar, feito gente grande, e conversar. Deus está dizendo, está na hora de colocar as cartas na mesa. Está na hora de colocar os pingos nos i. Está na hora de colocar o preto no branco. Se você não entendeu, eu posso colorir. Deus está dizendo, para de adiar. Porque se você continuar evitando uma conversa difícil, você vai ter uma vida difícil. E Deus não quer que você passe a sua vida inteira em dificuldade. É bem verdade que, vez ou outra, nós seremos provados. Nós nunca ficaremos sem provas. Mas o Senhor está dizendo que essa dificuldade não é obrigatória. Você não precisa passar por isso. Só que para você não passar por isso, você tem que enfrentar aquilo. Você tem que enfrentar o que já está aí, né? Às vezes a gente fica com tanto medo do que pode vir a acontecer e se esquece de resolver o que já está acontecendo. Então, Deus está mandando eu falar para você. Nada do que vai acontecer será pior do que aquilo que já está acontecendo. Você precisa resolver isso já. Resolva imediatamente. Senta, conversa. Se for preciso, até discuta. Porque dependendo do grau, do teor da discussão, ela é muito bem-vinda e pode gerar até edificação. Eu gosto de falar sobre aquela passagem de quando os filhos dos profetas vêm ao profeta e dizem assim, olha, a morte está na panela. Eles haviam acampado, chegou a hora do almoço, ou do jantar, não sei, os meninos saíram colhendo ervas e temperos, e aí acabou que junto com os temperos e as ervas vieram ervas danosas. E aí eles chegaram para o profeta e disseram, olha, a morte está na panela, o que a gente faz? Está todo mundo com fome e a morte está na panela. Então ele dá a eles uma instrução. Ele diz assim, vai lá e coloca farinha, ou seja, engrossa
o caldo. E aí eu vou dizer para você, a gente pode engrossar o caldo, que a gente não pode deixar o caldo entornar. Irmã Kelly, não estou entendendo. O que eu estou dizendo é que às vezes você vai chamar alguém para conversar e talvez a conversa fique tão acalorada que se torne numa discussão. Mas contanto que ninguém saia da comunhão, contanto que ninguém desça do salto, contanto que ninguém vire a mão na face do outro, tá tudo bem. O importante é a gente esmiuçar a questão até o fim, para que não reste absolutamente nada. O importante é resolver, mesmo que a solução que você venha encontrar não seja exatamente o que todas as partes gostariam de receber. Mas acredite, o melhor é resolver. Então Deus está mandando falar para você, senta, conversa, se for preciso, engrossa o caldo, só vigia para o caldo não entornar. Tem que haver um limite, tem que haver um respeito, tem que haver um temor, né? Se houver, tudo isso vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Todo mundo vai se entender, tudo vai dar certo, o que tiver de dar certo, vai dar certo. É isso que eu tenho ensinado para vocês, né? Uma outra coisa aqui, que eu queria dizer para vocês, Deus falou através dela para a gente desapegar, desapega, principalmente de pessoas, Existem pessoas que são maravilhosas, existem pessoas que são uma bênção, mas às vezes, com o passar do tempo, elas deixam de ser uma bênção para nós. Talvez essa pessoa continue sendo uma bênção, ela só não está sendo uma bênção mais para você. Talvez essa pessoa seja uma bênção, mas ainda assim não está fazendo bem para você. E às vezes a gente segura e não percebe que segurar machuca mais do que soltar. Deixa aí. A Bíblia diz que quando o filho pródigo chegou para o seu pai e falou: quero a minha parte na herança, porque eu quero ir embora, o pai não o impediu. O pai não implorou para ele ficar. O pai não se jogou aos pés dele e disse para ele: pelo amor de Deus, não vá. O que vai ser de mim sem você, meu filho? Como é que eu vou viver sem você? Eu preciso de você aqui. Preciso de você tomando conta da fazenda. Preciso de você cuidando do seu irmão. Não! Até que se prove o contrário, o pai dele não argumentou. E olha que isso não foi fácil para ele. Porque pedir a parte da herança, estando o pai vivo, era um desrespeito. Era o mesmo que dizer assim: eu preferiria que você já tivesse morrido. Mas já que você não morreu, então me dá o meu dinheiro mesmo assim. Isso também significa que ele tinha de tudo. Ele tinha amor, ele tinha atenção, ele tinha abrigo, ele tinha roupa lavada, casa, comida, mas ele preferiu a parte dele em dinheiro. Porque esse é o ser humano. Assim, melhor dizendo, assim é o ser humano. Existem muitos filhos pródigos dentro da casa do nosso Deus. Pessoas que estão lá e que, embora estejam sendo cuidadas, bem tratadas, alimentadas, vestidas, calçadas, elas preferem a parte delas em dinheiro, porque elas são muito mais materialistas do que espirituais. Eu te pergunto, Deus tem deixado faltar alguma coisa para você? Tenho certeza que não. É possível que Deus não esteja fazendo ou cumprindo todos os seus desejos, mas, por certo, Deus está suprindo todas as suas necessidades. Mas, como disse, às vezes nós somos materialistas demais, e aí a gente passa a querer a nossa parte em dinheiro. Foi o que o filho pródigo fez. Mas, como disse, o pai dele não hesitou. O pai dele deixou ele ir. E ele foi. Em contrapartida, o pai dele deixou a porta aberta para que, quando ele quisesse, ele pudesse voltar. Então, Deus está mandando falar para você: desapega, solta, libera, deixa ir. Deixa ir. Se a pessoa quer ir, deixa ela ir. Se ela quer se afastar, deixa ela se afastar. Não fica segurando. Não tenta segurar, porque isso vai te machucar. Isso vai te aborrecer, isso vai te ferir, isso vai te adoecer. A pior coisa, uma das, né? Existem muitas coisas ruins, mas uma das piores coisas que podem nos acontecer é você saber que tem alguém junto com você contra a vontade. A pessoa está com você e você sabendo que ela não queria estar com você. O bom é a gente estar onde a gente gostaria de estar. Por exemplo, eu hoje estou exatamente onde eu gostaria de estar. Eu estou aqui fazendo essa live com você. É exatamente isso que eu queria. Então, Deus está falando: desapega. Desapega, que é para você não adoecer. Desapega, que é para você não se aborrecer. Terceira coisa que eu quero falar sobre as coisas que Deus usou ela. Deus falou, em outras palavras, que você não tem só um chamado.
Você tem uma promessa. Você não tem só um chamado. Você tem uma promessa. Significa que talvez as lutas tenham feito você pensar que não vale a pena continuar, que não vale a pena perseverar. Afinal, o que é que você está ganhando com isso? E Deus está mandando falar para você, você não ganhou ainda, mas você vai ganhar, porque aquele que te prometeu é fiel, fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Eu costumo dizer que Deus só não cumpre aquilo que ele não prometeu, mas se ele prometeu, ele vai cumprir. Então Deus está mandando eu falar para você que você não tem só um chamado, não. Significa que não é uma vida só de lerê. Não, não é só para você trabalhar, não. Não é só para você trabalhar de dia, de noite, de tarde, de madrugada, na vinha do Senhor e não receber nada em troca. Não, 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 não. Você tem uma promessa. Deus fez uma promessa para você. Eu não sei qual é a promessa que Deus fez para você, mas eu sei que muito provavelmente Ele fez uma promessa para você, porque todos nós que estamos em Cristo Jesus, ainda que seja uma só, todos nós temos alguma promessa. E Deus está dizendo assim, atenda ao chamado, não desanima, não pare, não se detenha, não fique aí se deixando tropeçar, não deixe o inimigo vencer você pelo cansaço, não deixe o inimigo vencer você por meio das circunstâncias. Deus está dizendo, atende ao seu chamado. Josué foi o sucessor de Moisés. Isso porque sucesso sem sucessor não é sucesso, é fracasso. Moisés foi muito bem sucedido. Ele conseguiu preparar e preparar muito bem o seu sucessor. Então, ele tinha um chamado próprio, ele tinha um chamado pessoal, ele tinha um chamado individual. E na morte de Moisés veio a oportunidade de ele atender esse chamado e exercer essa vocação. E o Senhor fez uma promessa para ele, assim como Deus fez para você. Além da promessa, ainda tem uma outra coisa também. Deus falou sobre a presença. Você tem o chamado, você tem a promessa e você tem a presença. A gente se ilude com essa coisa de ter ou não ter a partir do que a gente sente. Vou explicar melhor. Tem gente que acha que não tem a presença de Deus porque não sente a presença de Deus. Mas a presença de Deus não é sobre sentir, é sobre ter ou não ter. Então Deus está dizendo para você, você tem um chamado, você tem uma promessa e você tem a presença. O que Deus falou no texto que ela leu, Deus falou para Josué, ninguém vai resistir você. Ninguém vai prevalecer frente a você. Contra você, ninguém. A mão de ninguém vai prevalecer contra você. Você pode estar sofrendo agora, você pode estar chorando agora, você pode estar se sentindo humilhado, você pode estar se sentindo desamparada, você pode estar se sentindo desamparado, mas o Senhor está dizendo, isso não vai durar para sempre. Isso não vai durar para sempre. O Senhor falou que você tem a liberdade em Cristo Jesus. Você é uma pessoa livre. Você só não poderia viver essa liberdade se você não tivesse consciência do quanto você estava cativo. Dizem que quando você mantém por muito tempo um passarinho na gaiola, quando você decide dar a ele a liberdade, ele leva um tempo para entender que ele pode sair e que ele pode ganhar o céu, que ele pode voar até o limite do céu. Às vezes é o que acontece com a gente também. Você passou tanto tempo nessa prova, tanto tempo na dificuldade, tanto tempo passando por tantos problemas, sabe? Tanto tempo sem folga, sem trégua, sem alegria, sem prazer, sem realização, sem conquista, sabe? Que agora que está chegando a hora da sua vitória, você nem consegue acreditar. Você não está conseguindo vislumbrar, você não está conseguindo visualizar, você não está conseguindo vivenciar. E o Senhor está dizendo para você, rompe essa barreira. Lembra de todas as promessas que Deus te fez. E do que o Senhor está falando para você agora, que chegou o tempo de cumprir. Nenhuma palavra que saiu da boca do Senhor cairá por terra, mas antes produzirá o fruto para o qual ela foi designada, o propósito para o qual ela foi designada. Deus falou esta noite que chamou você para ser cabeça. Tem uma coisa que eu gosto de falar que é assim, não adianta ser cabeça e andar de cabeça baixa. Então, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Ergue a sua cabeça. Não por altivez,
mas por segurança, por confiança, por saber que Deus é com você. E detalhe, ele disse, olha, eu serei com você como eu fui com Moisés. Gente, quem foi Moisés? Quem conhece a trajetória de Moisés? Pelo amor de Deus. Se Deus for comigo como foi com Moisés, tá para mim, tá para você também. Então o Senhor está dizendo para você, resista ao medo, lança fora todo medo, deixa o Espírito Santo, lança fora todo medo. Essa noite é noite de ter coragem. E a coragem não é a ausência do medo. A coragem é a capacidade que Deus nos dá de agir ou reagir a uma situação, mesmo quando nós estamos com medo. Significa que se você tem que ir, vai com medo de tudo. Se você tem que fazer, faz com medo de tudo. Se você tem que começar, começa com medo de tudo. Se você tem que resolver, resolve com medo de tudo. Eu não sei o que é exatamente que você tem que fazer, qual é a posição que você tem que tomar, quais são as decisões que você precisa tomar a seguir, mas sejam quais forem, o Senhor está dizendo para você, hoje é dia de ter coragem. Hoje é dia de agir de forma corajosa. E eu termino dizendo para você uma coisa que eu gosto muito de falar todas as vezes que eu falo sobre coragem. Deus não encoraja os covardes. Os covardes, Deus manda voltar. Deus não encoraja os covardes. Os covardes, Deus manda voltar. Deus só encoraja pessoas corajosas. Todas as vezes que Deus falar para você, não temas, é uma forma de dizer que você é uma pessoa corajosa. Então, em nome de Jesus, seja forte e corajoso. Seja forte e corajosa. Lembre-se que Deus é com você. Hoje, amanhã e sempre. Aconteça o que acontecer. Deus é comigo, Deus é com você, Deus é conosco. Todos os dias das nossas vidas, principalmente no dia mau, principalmente no dia da adversidade. Nesse dia, então, Deus nos carrega no colo, mas você precisa acreditar nisso. Tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigada pela sua companhia, pela comunhão, pela sua participação. Desejo a vocês um final de semana incrível. Que o Senhor dê a você um final de semana cheio de bênçãos. Outra coisa, tá chegando o Natal. Eu queria dizer isso para vocês. Deixa Deus te usar, seja bênção na vida de alguém. Abençoe alguém que você sabe que está em dificuldade. Abençoe alguém que você sabe que precisa. Estenda a sua mão, seja próspero, porque quando a gente abençoa, Deus nos prospera. Coloque isso no seu coração, tá bom? Você pode ser a mão de Deus em favor da vida de alguém. Beijo no vosso coração, fica com Deus. Até a semana que vem, se o Senhor assim nos permitir.